No episódio de hoje, eu conversei com o Gabriel e nós falamos sobre o processo de vendas de uma máquina industrial, uma máquina de corte a laser. Você vai entender o processo de vendas de um produto de alta complexidade, alto ticket e também um prazo médio de fechamento maior. Conversamos muito sobre técnica de vendas, falamos sobre o poder do marketing e principalmente a mentalidade, a inteligência emocional para te ajudar a construir resultados, grandes resultados de alta performance e com consistência. Um episódio cheio de dicas práticas para você poder vender mais e ganhar muito dinheiro. Então fica comigo até o final. Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e estamos começando mais um Zip, conversas francas com vendedores da vida real. Pessoas que estão no campo de batalha, assim como você, assim como eu. E hoje, olha só, hoje no estúdio nós vamos receber um curitibano que carrega no coração fé, família e o furacão, torcedor do Atlético Paranaense. É isso, Gabriel? É isso aí, né? Estamos sofrendo um pouquinho ultimamente, mas... Tá duro, tá duro? Tá duro. Mais conhecido pela família como Biel, ele leva Deus como base de tudo em sua vida e acredita que só é possível viver com plenitude quando estamos bem em todas as áreas, espiritual, familiar, profissional, emocional e financeiro. Eu super concordo com isso, cara. Aí. Nas horas vagas, ele gosta de jogar bola e busca conhecimento em temas como inteligência emocional, liderança e propósito. Há 10 anos faz parte do grupo GMT, onde hoje atua como diretor comercial da GMT Máquinas e também como gerente geral das outras empresas do grupo. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, meu amigo. Muito obrigado. E você é um cara jovem, para ter este currículo aqui, olha, eu falei, pô, eu tinha que produzir mais, eu fiquei com essa impressão. Como é que você conseguiu tudo isso, cara? Gestão ali da empresa, diretor comercial, sendo tão novo, cara? Na verdade eu tive uma oportunidade, né? E aí me agarrei e não soltei mais. É uma empresa familiar. Meu primo, há 10 anos atrás, me chamou para iniciar uma empresa, que ele estava realmente praticamente do zero. E desde então eu morava com meu pai, daí ele me chamou para morar em Curitiba, que eu morava na região metropolitana. Me joguei, me mudei para Curitiba, entrei na empresa, a gente começou o primeiro negócio, começou a dar certo, foi crescendo, fomos abrindo as outras empresas e hoje estamos aí. Que legal, cara, que legal. Então o teu primo é o cara, é o empreendedor e ele Isso conta com a tua mesmo. ajuda aí na área comercial e você que toca o time. É isso aí, as ideias é dele e eu sou executor hoje, né? Então, Massa. mas aí surgiu tudo dele e a gente vem nessa parceria aí há um bom tempo já. Legal. E a GMT Máquinas, ela trabalha com máquinas de corte a laser, é isso? Isso mesmo, são máquinas industriais, né? Então tem a máquina de corte laser, dobradeira, solda laser, que hoje a gente trabalha com bastante máquinas à pronta entrega. Uhum. E daí a gente atende esse ramo aí da metalurgia, com formação do aço em geral, né? Que massa, cara, que massa. É um mercado bem interessante porque ele é um mercado que existe e ele é completamente fora do radar de todo mundo, né? É isso aí. Se você pudesse resumir, o que é uma máquina de corte a laser para o amigo ouvinte que está nos escutando, nos assistindo no YouTube? Como é que você resumiria? Cara, é uma máquina que vai te possibilitar muitos projetos no ramo de aço, né? Para você entrar em diversas áreas, pode ser prestação de serviço, né? Abrir uma empresa para fazer serviço para os outros, ou então uma produção própria, né? Para você otimizar a tua produção e poder ficar livre né, na produção, ter uma alta produtividade, não depender de terceiros. Então é uma máquina aí que ela te abre um leque para fazer diversos projetos mesmo no ramo de aço. Então você atende empresas que são empresas de grande porte, mas você também consegue atender, por exemplo, sei lá, uma empresa de menor porte, sei lá, que faz portão, por exemplo. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente começou assim há muitos anos atrás, né? Eu já Olha só. fui o cliente desse tipo de máquinas. Que Hoje a interessante. gente... Você é o avatar transformado. É isso aí. Daí a gente, né, teve uma experiência, viu que tinha oportunidade no mercado e falamos, é um mercado bom para trabalhar, né? São máquinas que têm um high ticket alto, então a gente daí falou, vamos se jogar nesse projeto. E daí a gente começou com as máquinas mesmo. E me conta uma coisa, como é que você organiza o seu processo comercial na hora de você
olhar para essa experiência do cliente, dele comprar uma máquina de corte a laser, cara? Cara, o primeiro ponto a gente tem que estudar muito bem o cliente, né? O perfil dele, para entender as necessidades dele, até para oferecer a melhor solução, né? Quando a gente fala de uma máquina de corte laser, por exemplo, a gente tem uma diversidade dentro dessas máquinas. Então, acho que o primeiro ponto é realmente entender o que o cliente precisa, como que é a empresa dele, o que, que ele busca com as máquinas, para poder oferecer uma solução ideal, né? Então a gente foca muito nisso, em entender mesmo a necessidade do cliente, porque tem máquinas que vão partir aí de 50 mil até milhões. Então, acho que esse é o principal ponto aí para conhecer mesmo o cliente e saber e poder entregar a melhor solução para ele. Mas hoje você está usando algum CRM hoje? Hoje a gente está usando a Como, que Como? integra o WhatsApp, tudo, e daí já tem o próprio CRM, né? Eu lembro quando a gente conversou, você comentou da Como, né? Eu nunca tive a oportunidade de mexer, né, Sim. na Como CRM. A gente acaba operando outras ferramentas, mas eu já conheci bastante gente que trabalha e gosta muito. Não faz tanto tempo que a gente está utilizando, mas a gente vem gostando, E né? você conseguiu colocar o teu processo dentro do CRM? Sim, a gente está ainda, né, em processo de desenvolvimento, né? Um dos motivos de eu ter entrado no curso foi para isso, né, para poder estruturar, mas graças a Deus tem funcionado. E hoje você opera quantos processos? Por exemplo, você tem um processo comercial de prospecção, aí você tem um processo de venda, um processo de gestão, você centraliza tudo num só. Como é que você organizou essa parte do processo comercial? Não, hoje está separado. Hoje eu tenho uma equipe que faz a parte de prospecção. Tá. E daí. Que é um funil separado. Isso mesmo, é um funil separado. Aí, para chegar os leads já, né, já pré-selecionado para que eu possa fazer o andamento aí com o restante do processo, até o fechamento. Aí, hoje eu sou o closer da empresa, né? Então, eu que faço o trâmite desde a partir da prospecção. Tá. Nesse momento, você tá com quantos SDRs? Hoje tem 2. Dois. Então, os dois, eles buscam. E você como closer. Isso mesmo. Tá? É um número bem interessante. Então, eles fazem a reunião, fazem a qualificação, prospectam, né? Ou tratam ali o lead que vem do marketing, qualificam e eles agendam a reunião para você. Isso Basicamente mesmo. isso. É basicamente isso. Então, você tem um processo que o SDR cuida, que ele tá operando ali, e quando ele te entrega a reunião, esse processo, esse lead, ele transborda para o seu processo ou você manteve ele linear? Não, daí ele vem pro meu processo. Ele vem pro meu processo. Tá. E aí, dentro do seu processo, você faz a parte de reunião. Você chega a fazer uma reunião de diagnóstico ou você já vai direto para reunião de apresentação do equipamento? Assim, como é que é? Depende. Depende porque, assim, chegam os leads da prospecção, mas também tem muitos leads que a gente já tem o relacionamento pelas outras empresas. Então, vai depender um pouco do processo, de como ele chegou até a gente. Mas, no geral, a gente começa. Eu faço toda a abordagem, mas faço uma pesquisa primeiro do cliente, né? Faço uma pesquisa bem legal para já entender um pouco do processo dele, para daí eu fazer essa abordagem e já ir tentar marcar reunião, porque nem sempre eu já venho com a reunião marcada, né? Então não é sempre esse processo. Muitas vezes, até porque são máquinas que atendem o Brasil inteiro, então não necessariamente a gente já começa na reunião. Tá. Mas o teu SDR, ele qualifica mais pelo telefone. Isso mesmo. Tá. E aí, nem sempre é uma call. Às vezes você conversa com o cliente pelo telefone ali para fazer o Isso levantamento. mesmo. A minha pergunta tô cavando aqui. Como é que é o teu processo de levantamento de necessidades? O que você está usando hoje para fazer o levantamento de necessidades? Bom, faço muitas perguntas, né, para entender realmente se ele, primeiro de tudo, saber se ele vai fazer uma produção própria ou se Tá. ele pensa em terceirizar. Então, acho que essa é a principal pergunta a fazer para ele. E daí eu vou fazendo perguntas de que tipo de projeto que ele pega, espessuras que ele vai cortar, porque daí, como eu te falei, né, a gente vai conformando a máquina de acordo com a necessidade dele. Então, gira muito nessas perguntas um pouco mais técnicas para entender o processo mesmo dele, para a gente já ajudar ele na escolha, né? Porque nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, os clientes não sabem ainda o que eles querem. É mais uma curiosidade que daí você vai alimentando essa necessidade nele para ele tomar uma decisão. Tá. E como é que você define, ou como é que você definiu o seu perfil de cliente ideal ali para você ajustar o SDR, a prospecção? Como é que você desenhou o teu perfil de cliente ideal? Foi mais ou menos, como eu falei, né? Como a gente fez já foi o cliente, né? Então a gente pegou empresas, mais fácil, né? a gente pegou muitas empresas que já tinham essas mesmas características, né? Para facilitar, porque a gente sabe que tem potencial, porque hoje
muitas empresas aí do ramo de metalurgia, o pessoal terceiriza muito essa parte do corte e dobra por conta do alto investimento nas máquinas. Então a gente já sabe o caminho que seguir, aonde cutucar a ferida do cliente para poder levar ele a tomar uma decisão de uma compra, né? Tá. Mas você chegou a mapear, por exemplo, eu quero trabalhar com empresas de médio porte, tantos funcionários, sei lá, tantas. Você chegou a classificar esse perfil de cliente ideal ou não? Sim, na verdade a gente começa com empresas aí de médio porte, né? Pequeno é difícil, mas mais para médio porte. Mas Então, você julga mais pelo faturamento. isso, pelo faturamento. Tá. Porque empresas de grande porte normalmente já têm fornecedores já de longa data. Então, lógico que a gente também atende, também busca essas empresas, mas é um caminho um pouco mais difícil, né? Porque quando a gente fala de um alto valor de investimento, se o cliente já tem relação com alguém, a gente sabe, né? A gente que é vendedor sabe que a relação nesse tipo de venda é muito importante. Então, por isso que a gente vai em empresas menores para facilitar a entrar dentro dessas empresas. As maiores, elas estão mais dentro dos seus concorrentes, por exemplo? Sim. Você acha que, por exemplo, se eu nichar num tier menor de empresas, eu consigo ser mais competitivo? Isso Mais ou menos essa É mais ou lógica. menos isso. É mais ou menos isso. Não, e é super justo, tá? Não, acho que justo não é a palavra certa, mas eu acho que é bem inteligente. Porque a empresa, quando você tem um concorrente que é muito grande, ele é como se fosse um navio, né? Um Titanic. Então, ele tem problemas de um grande navio e benefícios de um grande navio. Quando Isso você mesmo. por exemplo, um iate, sei lá, de 25, 30 pés, iate não, né? Mas um barco de 25, 30 pés, você tem características de ser mais rápido, de ter mais massa de manobra, de você conseguir ser mais ágil. É isso aí. Então, você acaba sendo favorecido se você jogar no dinamismo, né? É isso aí, é mais ou menos esse caminho. E como Tá. eu falei, né? Então são empresas também que a gente já conhece, né? Por já ter vivido essa experiência, então fica mais fácil também para a gente saber aonde questionar o cliente, levantar a necessidade dele, né? Tá, interessante. E quais são os maiores desafios que o seu time enfrenta para vender máquinas industriais de alto valor agregado? O maior desafio a gente não pode ficar externando sempre a responsabilidade para o país, né? Mas o brasileiro por si só, ele tem uma dificuldade muito grande quando a gente fala em investimento alto. O pessoal tem muito medo, então a gente fica nessa briga com os clientes para convencer ele a fazer o investimento, porque o pessoal, né, as máquinas que nós trazemos são da China. Tá. E a própria China hoje trata o mercado brasileiro como um dos maiores potenciais do mundo, porque o Brasil é muito sucateado ainda. Então, as pessoas ainda estão nesse processo de amadurecer essa ideia de investir no chão de fábrica, né? Então, hoje eu visito empresas que o pessoal lá, por exemplo, na China, nem usa mais essas máquinas, nem existe mais no trabalho deles, né? Então, a gente tenta... Essa é a maior dificuldade, convencer as empresas a investirem nesse tipo de maquinário. Tipo, trocar a máquina que ele usa ou o método que ele usa por algo mais moderno. Isso mesmo. Seria isso. Você acha que isso passa por agregar valor? Sim. É isso aí, a gente precisa agregar valor no equipamento, mostrar para ele o potencial da máquina, o que ele pode ter de benefício, né, após a compra, para daí sim a gente conseguir ir deixando ele mais maleável a aceitar a ideia da compra. Que interessante, que interessante. E quando a gente entra em técnica de vendas, porque até então a gente está falando de processo, né? Pô, SDR, closer, inside sales, né? São todos termos que estão mais dentro do guarda-chuva de processo comercial. Quando a gente entra em técnica, a gente tem técnicas que podem ser utilizadas no âmbito de prospecção e abordagem, a gente tem técnicas que você usa para fazer uma venda consultiva, um levantamento de necessidades, por exemplo, como é que se apresenta a proposta, aí em fechamento, qual é a técnica de fechamento, enfim, tem várias técnicas que a gente acaba usando para poder vender para o cliente. Isso mesmo. Vou fazer um paralelo aqui, né? O processo de fazer um churrasco é basicamente você entender qual é a sequência de carnes que você vai servir, quais são os equipamentos, quais são os acompanhamentos, qual é o tempo de um prato para outro, por onde você começa, por onde você termina, qual é a sobremesa que você serve, né? Isso. Agora, a técnica por exemplo, eu vou fazer um bife de chorizo. Como é que eu quero
fazer esse bife. Eu quero fazer esse bife num fogo alto com a grelha baixa para deixar ele torrado por fora e vermelhinho por dentro. Prefiro fazer ele no segundo andar para deixar ele mais cozido. Qual vai ser eu vou cortar ele na transversal, na vertical. Eu vou servir ele com um molho específico. Eu vou servir ele puro. É a técnica que você vai usar para você poder assar, né, churrasquear o bife ou a peça de carne que você vai servir para os convidados. E eu tô fazendo esse paralelo aqui porque o Gabriel tá aqui em São Paulo, né, de Curitiba tá aqui em São Paulo, porque amanhã, não a data dessa gravação, na data dessa gravação, na verdade, não a data de publicação, ele vai participar de um churrasco lá em casa, né, então eu tô fazendo esse paralelo. E eu quero explorar no momento nesse momento do nosso bate-papo justamente a técnica, né? E a minha primeira pergunta é o seguinte: em vendas complexas, que é o teu caso, você faz uma venda complexa, uma venda de alto valor agregado, uma venda de ticket alto, uma venda de, muito provavelmente, de prazo longo de fechamento, né? Qual é o papel da demonstração técnica, né? O papel de você mostrar o seu equipamento e como é que vocês lidam com isso dentro do processo? Vamos lá. Na verdade, essa hoje eu considero talvez a nossa maior arma, porque uma das empresas do nosso grupo tem essas máquinas rodando sem parar. Então, eu foco muito em conseguir levar o cliente até a nossa empresa para justamente mostrar as oportunidades que ele pode ter. Porque, né, a gente acaba comprando com o olho, vendo de perto, tocando. Então, principalmente até as máquinas de solda laser, né? O pessoal vai lá, ele solda, o cara sai de lá soldando, até o cliente chega lá e fala: cara, você não vai embora enquanto você não soldar essa peça. Ele põe a mão na massa, então. Ele põe então. a mão na massa, porque isso é um diferencial muito grande, porque a gente não tem só as máquinas lá para venda, elas estão lá para a gente usar e mostrar para o cliente mesmo. Mas isso não limita você no raio de atuação? Por exemplo, o teu cliente, sei lá, de Natal, Rio Grande do Norte. Como é que você faz para esse cliente ter essa experiência? Ele pega o avião e vai na tua fábrica ou não? Isso rola por call, tem vídeo? Como é que você passa essa experiência para um cliente de fora? Ah, sim. Ou você acaba atendendo um cliente mais da região? Tem essa também, né? Não, claro que a gente sempre, por exemplo, a parte da nossa prospecção é focada na nossa região porque fica muito mais fácil. Tá. Mas, realmente, quando o cliente está longe, aí o caminho ele se torna mais longo. A gente vai tentar chegar a esse ponto dele viajar, ou, né, vice-versa, eu posso ir até ele, mas para ele realmente ter a experiência lá dentro, ele precisa fazer isso. Mas, realmente, é um processo diferente. Aí você começa com, né, uma abordagem através de fotos, vídeos, vai tentando criar esse relacionamento com ele, passando confiabilidade, né, mostrando o máximo possível da tua empresa para que ele se sinta seguro de fazer uma viagem e um dia chegar lá e realmente ver tudo de perto. Normalmente, se o cliente é de longe, vai chegar uma hora que ele vai querer ter essa experiência. Dificilmente ele vai comprar uma máquina desse valor à distância e vai ficar por isso. Pô, acontece, mas não é. Na maioria das vezes essa viagem acontece. Não, é interessante. E eu tô explorando isso porque a gente tá falando de um ticket de quanto, assim, até pro amigo ouvinte ter uma noção. Eu separo em 2 grupos, né? Daí, por exemplo, a gente vai ter as máquinas de solda laser, que inclusive é uma estratégia que a gente usa muito para entrar dentro das empresas, porque a gente tá falando aí de 50 mil, 60, 70, Uma depende da máquina máquina. ali. Considerado por uma solda, ela é grande, mas é uma máquina já Entendi. menor, né? Ela não corta, ela só solda. Ela até tem as funções, ela é uma máquina 3 em 1, né? Então ela vai soldar, que é a principal função, vai cortar também, mas, né, um corte mais simples, e tem a função de limpeza também. Tá. Então a gente usa muito essa máquina até para entrar dentro das empresas. 50K. Então 50 mil é máquina de entrada. Tá. Aí a gente parte para outros tipos de máquina, que são o corte laser e dobra, que daí já é um segmento um pouco mais específico, e daí a gente já está indo para casa aí de 350, 400 mil, daí tem um pouquinho menos, um pouquinho mais. As máquinas, né, são muito... As dobradeiras ainda, as mais convencionais, ali ficam na faixa de 350, 400 mil. O laser já tem uma variação muito maior. Essa é a máquina que a chapa entra e e meio que a máquina vai girando ela, vai dobrando. Essa é a máquina que você está falando de 350, 400K. Na verdade, o corte, daí o dá para cortar a chapa e tubo, como se fosse por uma exemplo. mesa, né? Isso, daí tem a mesa de chapa e tem também o módulo de tubo hoje, que é um diferencial muito grande. É uma coisa que não é todo mundo que tem, então isso até a gente usa também como um diferencial
diferencial interessante para os clientes. E daí tem a dobradeira, que daí é por batida, né? Então você coloca a chapa, ela bate e daí vai conformando as dobras até chegar no resultado. E a gente está explorando isso porque eu imagino que o teu perfil de cliente ideal para comprar uma máquina de 50k, provavelmente ele não vai sair. Estamos usando Natal como um exemplo, né? Porque acho que sua empresa atende o Brasil inteiro. Então é um exemplo interessante. Você está em Curitiba, Paraná, então o teu cliente está em Natal, né? Então ele vai pegar o avião e vai viajar se ele estiver comprando uma máquina de 300, 350, que é um investimento considerável dentro da operação dele, né? É isso mesmo. Até porque a solda é um processo que o pessoal também conhece mais, né? É lógico que ela tem uma série de benefícios a mais do que as soldas convencionais, mas aí também o pessoal não fica tão preocupado com comprar um equipamento desse. Aí realmente uma viagem nem sempre é necessário. Agora, para as máquinas maiores, aí já é diferente. Nós temos um cliente, cara, que é a Ramalhos. Inclusive, mandar um abraço pro William, que participou do podcast do Papo de Vendedor. E o que a Ramalhos vende? Ela é uma multinacional portuguesa, tá? Tem uma unidade aqui no Brasil e ela vende máquinas. Ela vende, na verdade, fornos para pães, né? Então, ela atende padarias de alto padrão, atende. Sabe quando o supermercado tem uma padaria? Esse é o principal foco dele. Não o principal, mas a padaria. E eles vendem pro Brasil inteiro, né? E o que a Ramalhos fez? Ela criou um centro de treinamento para o time do cliente que usa a máquina. Então é como se fosse um centro de treinamento que me lembrou, quando você estava contando da experiência que você tem dentro da empresa para o cliente, me lembrou muito eles. Então o representante, eles trabalham com representante. O representante pega um cliente que está bem qualificado, já está mais avançado dentro do processo de vendas, ele não é um curioso, e eles vêm, né, até a indústria, né, até a empresa que fica, se eu não me engano, em Campinas, ali na região do interior de São Paulo, aqui pertinho, e eles têm um dia de experiência. Então ele vê o pão, né, ser preparado, a massa do pão, aí vê entrar no forno, vê o pão crescer, depois come o pão, enfim, visita a empresa. Então é meio que um passeio, uma experiência. E, cara, o William tava falando que a taxa de conversão ela é altíssima. É uma degustação boa, né? Porque o cara tá vendo aquilo que ele vai comprar funcionando, então e aí ele não vem sozinho, né? Ele vai vir normalmente com o padeiro, e aí o padeiro opera a máquina, e o padeiro não decide, mas o padeiro usa, ele não é o decisor, mas ele é o usuário. E aí ele se torna o influenciador da tomada de decisão, entendeu? Então eu achei bem interessante aí, que não deixa de ser uma forma de demonstração técnica, que é o que a gente está conversando aqui, e uma forma de agregar valor, né? É isso aí. Não, tanto que lá no nosso processo, é uma venda que a gente sabe que é demorada, né? Ela tem um percurso, um casamento. Mas é engraçado porque como a gente tem a nossa outra empresa que faz essa prestação de serviço, né? Que é a Guimetal, que é uma outra empresa do grupo. Quando eu pego esses clientes da Guimetal e trago para a GMT, as vendas acontecem de uma forma muito mais rápida. Porque eles já... Primeiro que eles já usam esse serviço. Tá. E eles já estão indo lá há um tempo, já namoram a máquina. Muitas vezes eu já tenho um relacionamento com essas pessoas, então a venda ela salta numa velocidade muito mais rápida. Interessante. E eu já entendi que o teu mercado ele é um mercado competitivo, né? Como é que você se diferencia dentro desse mercado? É preço, suporte, é tecnologia, é relacionamento? Como é que você se diferencia? Hoje eu vejo que o relacionamento, até porque, como eu te falei, eu já tive uma experiência, confesso que não foi das mais positivas, e foi aí que a gente decidiu entrar no mercado. A gente falou, é uma empresa gigantesca que forneceu a máquina pra gente há muitos anos atrás. Tá, pra Guimetal. Pra Guimetal. Tá. E a experiência não foi legal, e a gente falou, os caras estão ganhando rios de dinheiro com esse tipo de atendimento. Olha a oportunidade aí. A gente teve problema uns 2 anos, assim, a fio. Trocaram máquina, daí depois veio máquina errada, ficou meses pra gente ter o primeiro suporte. E daí que a gente falou, não, vamos entrar e fazer diferente, né? A gente tem uma cultura lá de fazer um trabalho bem feito. Tá. E a gente falou, vamos se arriscar, né? E as coisas foram acontecendo e deram certo, justamente por conta dessa questão. Então a gente vende muito isso, né? A parceria mesmo a longo prazo, inclusive a gente dá treinamento antecipado antes das máquinas chegarem. Por exemplo, se o cara comprou uma máquina de corte, eu até brinco, né? Eu falo, não, você pode deixar um cara trabalhando aqui para mim um tempo, que daí quando a tua máquina chegar,
ele já tá 100%. E é uma coisa que é muito atrativa para as pessoas, porque Sim. nem sempre, Puta, principalmente vai quando é a agregar. primeira viagem. Beleza, tem clientes que já tem Tem máquinas, já experiência. conhecem, mas tem clientes que não. E aí o pessoal se sente muito mais confortável, né? Para realmente fazer esse investimento. Sabe que assim que a máquina chegar, as coisas vão rodar já logo de cara. Então a gente também facilita muito essa demonstração que a gente dá, além do pessoal ver a máquina, ainda poder operar lá por um tempo. Incrível, cara, incrível. E na sua visão, qual que é o papel do marketing dentro da sua operação, né? Como é que o que você está investindo hoje para gerar demanda para os SDRs, para gerar demanda para o time comercial? A parte do marketing eu não cuido tanto diretamente assim, mas a gente investe muito, né, em Google Ads, Instagram. Então a Tá. gente faz muito conteúdo, porque hoje não adianta, né? Tá todo mundo aqui o dia inteiro na telinha. Então a gente foca muito nisso para realmente passar confiança, né? Passar credibilidade através das redes sociais para quando o cliente, ou quando a gente fizer uma ligação, ele já pelo menos ter visto a gente em algum lugar, ou poder entrar lá no nosso Instagram e ver que tem bastante conteúdo, bastante coisa interessante que vai agregar na empresa dele. E eu acho interessante porque você é o influencer da GMT no Instagram, não é? Também. Você é o cara Também. dos vídeos lá. Apareço em tudo quase. Né? Eu Eu vi. sou a cara. Você postou um vídeo lá no grupo do programa da Aceleração Mentoria. Pô, eu curti demais, cara. Fala super bem, pô. A gente tem que se virar, né? Ainda mais vendedor, né? Então a gente tem que saber falar, se posicionar. Mas é legal a gente passar por essa experiência também, né? De ser a cara ali da empresa. Eu achei curioso, Gabriel, porque, por exemplo, você vende um equipamento extremamente técnico, né? E eu venho desse lado do marketing, né? O meu background é de marketing, é de gerar leads. Depois eu fui para a área de consultoria comercial e tal, a história você já conhece. E toda vez que eu visitava um cliente que era técnico, por exemplo, a sua empresa seria um perfil de cliente ideal para mim. Porque eu gostava de trabalhar com B2B, venda complexa. Eu gostava de fazer marketing para empresas como a sua, né? E eu trabalhava muito inbound, né? A maior parte dessas empresas, elas falavam assim, cara, eu não quero Instagram. Eu não quero fazer Instagram. Eu quero ir pro LinkedIn. Quero ir pro LinkedIn, né? Beleza, a gente entendia o motivador e a gente entendia o que a gente precisava fazer. E você fez diferente. Você foi pro Instagram. Você vende um equipamento extremamente técnico de alto ticket, né? Tanto a máquina de solda de 50K, ela é um ticket alto para uma empresa comprar. Então, normalmente você fala de Instagram, você fala de uma empresa, de um produto mais fácil, mais consumível, quase transacional, né? A gente, tanto que o Super Vendedores opera muito pelo Instagram, embora não seja a maior fonte de geração de lead, né? Cara, de onde veio essa ideia de mesmo com tudo isso que eu acabei de comentar, vocês falaram assim, não, eu vou fazer a porra do Instagram. Como é que foi isso aí? Como é que rolou pra você, cara? É que a gente sempre teve a visão lá na empresa de que marketing é a base de tudo, né? O marketing, ele vai te gerar lucro, não é? É um investimento, literalmente. E a gente sempre focou em todas as redes sociais, em todos os grupos de empresa. E o Instagram, a gente não tá lá necessariamente só pra gente conseguir lead para vender, mas é a nossa imagem. Então, a gente sabe que uma hora ou outra a pessoa vai pesquisar sobre a empresa e tem que estar lá a nossa imagem muito bem feita para passar essa credibilidade, né? Porque senão a pessoa vai procurar, não te acha, então a gente tem que aparecer em todos os canais possíveis, em todas as formas possíveis. Incrível, cara. Incrível. É uma visão completamente diferente. A visão de uma indústria que geralmente vende um produto de alto ticket. Ah, não, meu cliente não tá no Instagram. Ou quando ele entra com aquelas artes super, super quadradas, sabe? Aquela coisa do tipo foto da fachada, a foto do... Eu trabalhei uma vez com uma empresa que eu tenho um carinho enorme, foi uma grande escola para mim, de mangueiras e conexões hidráulicas, né? É uma grande empresa. E, cara, era muito difícil a gente conseguir convencer eles de repente, fazer uma coisinha diferente no Instagram. Os caras queriam botar foto de mangueira, cara, e de conexão, sabe? Era uma coisa chata, né? Mas na cabeça deles, eles achavam que isso era o que o cliente deles, que estava seguindo a página, queria ver, né? Eu falei, cara, não, eles querem ver... Você não entra no Instagram, normalmente, né? Você não entra no Instagram para procurar uma prestação de serviço. Você não entra no Instagram para você procurar um produto, para procurar uma máquina de solda, para procurar um treinamento de vendas. Você entra no Instagram
para entretenimento, para você passar um tempo. Você tá, sei lá, você tá esperando o Uber chegar. Você entra no Instagram. Você tá esperando ser atendido na consulta médica. Você entra no Instagram, no TikTok. Então, você não entra normalmente para pesquisar. Tirando um pouquinho a nova geração que tem esse hábito de pesquisar, principalmente no TikTok. Mas o perfil de cliente ideal de uma empresa como a sua, ele está no Instagram, mas ele não está procurando o seu produto. Né? E aí ele se depara com um conteúdo irreverente, um conteúdo leve, um conteúdo... Ele fala, porra, legal, isso aqui é interessante. E começa a seguir a página. E aí, em cima de seguir a página, ele começa a se interessar mais, e ele começa a olhar para a máquina que ele tem e fala, pô, minha máquina podia ser melhor, meu processo podia ser melhor e tal. Então, essa virada de chave de você se expor dentro do Instagram, que não é, em tese, uma mídia para o B2B, eu acho que isso é uma visão muito, muito assertiva de vocês, cara. Parabéns, de verdade. Obrigado. E isso pode gerar um resultado bem expressivo no futuro, justamente por vocês terem essa visão de que marketing é investimento, marketing ele é canal, né? E, consequentemente, canal de geração de demanda, canal de geração de lead, canal de... Pô, o meu cliente não entra para procurar uma máquina de solda no Instagram, mas se ele enxergar a minha marca, se ele me conhecer, talvez na hora que ele precisar ele considere a minha marca, né? É isso aí, é para ser lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado, então essa é a ideia. E tem um ponto também, se você faz um bom trabalho no Instagram, quem não te conhece, ele não sabe o tamanho da sua empresa versus o teu principal concorrente, por exemplo. Entende? É isso aí. Tipo assim, qual é a diferença entre você e, sei lá, uma empresa que nem você comentou, pô, é enorme, presta um serviço ruim, um atendimento ruim. Para quem não conhece bem a outra empresa e ele vê o seu conteúdo, ele vê o seu marketing, ele vê a sua apresentação, ele nivela. Ele fala assim, cara, essa empresa é igual a essa. Entende? Ele olha, né, a analogia anterior, ele olha o Titanic e ele olha a sua lancha de 30 pés, já é um puta barco, tá? 30 pés é um puta barco. Sim. E ele enxerga a mesma coisa. E é exatamente a ideia que a gente quer vender no Instagram. Justamente para passar que a gente se importa em estar nas redes sociais e também para estar se equiparando a esse pessoal e passar a credibilidade, né? Animal, cara. Animal. E aí, eu queria perguntar para você, na sua introdução, eu comentei que você é um voraz, você busca com muita energia temas como inteligência emocional, liderança e propósito, né? Nesse aspecto da inteligência emocional, do propósito, da liderança, que são habilidades mais comportamentais, que tipo de habilidades comportamentais você considera indispensável para um vendedor de sucesso? Cara, essa parte de comportamento, ela me pega bastante porque eu não coloco comportamento só nas vendas, porque a minha transformação começou quando eu decidi mudar muita coisa da minha vida. Então, para mim, isso foi uma virada de chave. Eu fiz diversas, inclusive, imersões até chegar ao curso hoje. Então, eu fiz imersão para me aproximar de Deus, que não era algo habitual na minha vida. Aí fiz várias imersões em inteligência emocional. E até quando eu cheguei no curso de vocês, uma das primeiras aulas era sobre comportamento, né? Então a gente descobre que o comportamento ele realmente é a virada de chave para tudo. A gente precisa ter o comportamento ideal para alcançar o que a gente precisa. A gente precisa transmitir isso para o mundo através do nosso comportamento. E nas vendas não é diferente, né? Uma das coisas até que o próprio Dani falava, né? Que se a gente não tiver o comportamento de que eu vou vender, sair com essa ideia de casa, de que eu vou vender, de que eu gosto do que eu faço, de que eu confio no meu produto, que eu confio na minha empresa, ter esse comportamento mesmo de que eu vou vender, de que eu vou fazer acontecer, então isso para mim foi a virada de chave. Animal, cara. E quando você fala de inteligência emocional, a gente, de fato, ela está presente dentro de você, né? Por quê? Porque somos seres emocionais. Nós temos emoção, né? Então, sei lá, talvez você antes de entrar no estúdio aqui para gravar, você estava um pouco nervoso, um pouco ansioso, agitado. Agora você está mais relaxado, você está mais confiante, você está mais à vontade. Cara, são tudo emoções. Sim. Né? E se você colocar foco na emoção, no nervosismo, será que não sei o que lá, cara, você vai ficar cada vez mais nervoso. Aí o podcast não vai ser legal. Agora, se você falar, pô, legal,
reconheci a minha emoção, agora eu vou manipular essa emoção para ir para um outro estado emocional de tranquilidade, porra, vai ser um podcast do caralho, né? E aí você consegue, entendendo as emoções, você consegue transportar isso para a área comercial. Acho que o exemplo mais categórico para mim é quando você recebe uma objeção, né? Eu, quando eu comecei a minha carreira, quando eu recebi uma objeção, eu ficava puto. Como assim? Como assim você achou caro, né? Cara, não, a objeção é sobre o outro, não é sobre mim. Né? A objeção é sobre o produto, não é para comigo, não é uma rejeição, né? Então, pô, entendi. Aí você tem técnica para contornar a objeção, mas se você não ajustar o teu emocional, nem você trouxe aqui, nenhuma técnica vai funcionar, não é verdade? É isso aí. Até porque no começo, por exemplo, você vai fazer uma venda longa, provavelmente teus primeiros contatos foi só de rejeição. Exato. Então, se você não tem uma inteligência emocional para lidar com isso, você vai desistir já no começo. Você não vai ir evoluindo com o cliente, entendendo o posicionamento dele para ir contornando para chegar na venda. Então, você precisa ter esse autocontrole para não sair se frustrando toda hora, né? Exato, cara. Exato, exato. E a gente começa o programa de aceleração com uma aula de inteligência emocional, justamente. Na verdade, a gente começa com mentalidade, né? E aí a gente tem um workshop no sábado só para falar de inteligência emocional, porque é uma virada de chave. Eu costumo brincar. Não adianta você ter o melhor processo do mundo, não adianta você ter a técnica de vendas, né, bem desenhada para o teu processo, se você não conseguir aplicar. Não sei se você lembra aquele slide do Dani, a faca, o queijo, né? Sim. O que é o mais importante? O mais importante é a fome. Se não tiver fome, você pode ter a faca, você pode ter o queijo, você não vai fazer porra nenhuma. É isso Né? aí. Então, quando você entende o que permeia a inteligência emocional, a sua vida fica mais leve, né? E de novo, você falou, cara, equilíbrio nas 5 áreas da vida. As 5 áreas da vida que você trouxe, né? Elas precisam de inteligência emocional para elas operarem juntas, para elas operarem. Não adianta você ser um cara que trabalha demais e tem alta performance no trabalho se a tua relação com Deus, por exemplo, não tá legal. Se de repente a relação que você tem com a sua parceira, com a sua esposa, com a sua família, não tá legal. Eu não lembro quem falou essa frase, mas é uma frase que me pegou muito. Eu não sei se foi o Flávio Augusto que falou. Ele falou, cara, não lembro quem falou, tá? Então, ele falou assim, mas a frase é a seguinte: nenhum sucesso no trabalho é melhor ou é mais importante que um fracasso no casamento. Era uma frase que mostrava, cara, não adianta você ser foda aqui e ser capenga aqui, né? Você tem que ter realmente esse equilíbrio aí, senão você pode se perder, não é? É isso aí. Foi exatamente aí que eu entendi o segredo da vida, né? Através da inteligência emocional. Caraca, porque... o segredo da vida é profundo, hein, meu? Eu falo porque a gente realmente, né? Nem sempre a gente tá feliz. A gente tem o costume de separar as coisas, né? Por exemplo, o profissional da vida pessoal. E isso é até um lema lá dentro da nossa empresa, né? Você tem que estar feliz sempre. Então, e tá tudo interligado. Se você não tá bem no teu trabalho, a chance de você estar bem em casa é muito baixa. Então, você precisa estar equilibrado em todas as áreas para conseguir realmente atingir os objetivos, né? Ó, peguei a frase aqui, ó. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. É isso aí. Então, assim, é bem importante mesmo e estamos conectados. E motivação, cara? Como é que você mantém a motivação? Como é que você mantém a motivação da equipe? Pô, você vende um produto de ciclo longo, que o resultado demora a aparecer, né? Como é que você mantém a motivação para você continuar fazendo aquilo que você precisa fazer hoje para ter a venda daqui, sei lá, 60 dias? Cara, a motivação, ela é muito do que a gente, inclusive, tá falando, né? A gente precisa estar feliz, acho que talvez em todas as áreas da vida para ter a motivação para uma coisa aí equilibrando a outra. Lá na empresa a gente tem também muitas metodologias para incentivar o pessoal. Então, eu gosto muito do que eu faço, a gente tem que estar feliz sempre. Boa. Então, acho que isso é realmente a chave, porque até porque se você não tiver alimentando a tua motivação, cada vez vai piorando. Então, você precisa estar com a energia, mesmo que se hoje não tá dando certo, amanhã acorda e continua com a mesma pegada até fazer acontecer, né? Sim. Mas tem algum ritual com a equipe? Você toca algum tipo de
Como é que você bate o bumbo da equipe aí, cara? Então, lá qualquer notícia boa, lá tem ensino pra gente fazer um fervo na sala. Então, a gente tem também né, os agrados pro pessoal, a gente faz encontros, reuniões, tem oração toda semana. Então, a Massa. gente tem bastante coisa pra manter a energia da empresa positiva, né? É. Então, Eu isso é sou, eu importante. sou um fã contumaz de sinos e É, buzinas, isso entendeu? aí. Só que eu já tive problema num coworking que eu trabalhei e eu prefiro não ter onde eu tô agora. Mas em breve, né, Padawan? Em breve a gente vai estar na nossa sala, daí o negócio vai ser brutal, cara. Aí o quarto andar vai ser louco, cara. Eu gosto também. O sino lá a gente toca bastante lá. Tem que manter acesa o fogo na empresa, né? Justamente porque senão vai É. só piorando. E você já teve algum caso inusitado, uma venda marcante, algo que putz, te salta a lembrança, assim, que você pode compartilhar com a gente, cara? Tem, cara, tem. É uma venda que ela foi muito engraçada porque, assim, o cliente foi até a nossa empresa para resolver um problema. Opa! Ou porque ele era cliente da Agmetal. Ah, tá. Então, A empresa parceira, a empresa isso, do do grupo. grupo lá. Tá. E, pô, até entra na parte de comportamento, né? O cara me ligou falando que ia lá porque o corte anterior que a gente tinha feito não tinha ficado legal e tudo mais. E até então eu tinha bastante funções dentro da Agmetal e eu que conversava com esse cliente. E eu podia ter ficado frustrado. O cara vai vir aí, vai encher o saco, né? Mas beleza, fui. Ele era um cliente parceiro, a gente se dava super bem e beleza. Ele chegou lá e a gente começou a conversar. Ele passou o dia lá. E daí nisso ele começou a contar a história dele. A gente foi trocando ideia durante o dia, porque ele foi acompanhando, ele queria acompanhar a produção, né? Das peças dele. Ele faz bomba de chimarrão e tererê. Olha só, Então, cara, que específico. então a gente daí corta na máquina lá, né? Tá. E beleza, daí ele falando que ele também tinha outras empresas. Um cara que gostava de abrir negócio, né? Tá. Aí eu já comecei também, falei, opa, tem oportunidade aí. Porque ele falou pra mim que ele tinha 4, 5 lojas, além dessa que ele tava abrindo de bombas. E daí eu comecei a contar um pouco a história da própria Agmetal, né? Como começou, com a primeira máquina, prestação de serviço. E ele contou pra mim que ele não tinha um faturamento tão alto com essas empresas. Ele tinha muitas lojas, né? Muito trabalho e não gerava tantos lucros assim. Aí eu falei, cara, daí eu comecei a levantar a Peguei, você necessidade falou, dele. peguei. Eu vi que ele gostava de abrir negócio, falei, esse cara vai ter que abrir uma empresa de prestação de serviço e comprar uma máquina comigo. O cara, E quando daí é ele ligeiro, foi, ele vê oportunidade ali, vai. foi assim, cara, ele literalmente foi lá pra resolver um problema e saiu de lá instigado pra comprar uma máquina. E Foi esse caso aí que veio o Tapago? isso aí, foi nele que mesmo. da hora, Porque cara. aí, beleza, ele saiu de lá, nossa, naquele êxtase de comprar uma máquina, né? Mas beleza, normal, ele tá vendo, as pessoas, né, quando olha assim, normalmente a gente é impulsivo nesse momento quando a gente tá com a mão ali, olhando de perto. Eu até não sabia que realmente ia ser tão rápido. Em 2 semanas ele comprou a máquina. Que da hora. E foi uma experiência muito... Em 2 semanas ele empreendeu com mais um negócio. Ele deixou o carro lá, tudo, e começou. E ele Tô não a tinha nem chave, tá aqui. barracão. Ele não tinha nem barracão. Literalmente, ele se aventurou mesmo num mundo que ele não conhece, né? Que Até da hora. para mim é marcante porque foi muito inusitado mesmo. Ele chegou lá para resolver um problema, ou seja, era para me dar uma dor de cabeça e sair lá com uma baita de uma venda, né? Então foi engraçado. Que massa, cara. Pô, legal. E foi esse case aí que veio o Tapago Porque foi do bem programa. acho que foi na 3ª semana do curso que a gente estava tendo, mais ou menos por aí, né? Aham. Então, e foi muito nisso, porque daí, além do curso, né, eu estava lendo bastante, então teve a questão do rapport também, né? Eu me conectei muito rápido com ele, a gente começou a trocar ideias de vida, tudo. Você tava preparado. É a questão do que nem eu falo, né? Quando você transmite para o mundo, as coisas fluem, né? E foi muito assim, foi natural, porque ele chegou lá, conversa vai, conversa vem. Ele que, né, sempre empreendedor, né? Ele quer ganhar dinheiro. Mostrei para ele uma oportunidade e um case real, porque a empresa é do grupo, faz parte de uma empresa que eu trabalho, mas é real. Então, eu mostrei para ele, inclusive, números da empresa. Eu abri para ele e falei, cara, a empresa fatura isso assim, assado, tem tantos Essa anos. é a margem. É mais ou menos isso. Ele já começou a fazer conta. O Na carro hora- já ele virou. saiu de lá, na verdade, antes dele sair de lá, ele já tinha me mostrado mensagem que ele tava falando com um rapaz para fazer sociedade. E assim foi. Top. Então foi bem legal. E daí foi isso, eu vi que ele queria abrir um negócio, eu tinha uma oportunidade para ele, porque como eu falo, né, o Brasil ele é muito sucateado. Então quem entra nesse ramo agora, a gente tá falando da mais alta tecnologia em corte no mundo.
Então, é futuro, né? Já é uma coisa muito Só vai conhecida, crescer. mas só vai crescer. Então, foi isso. Em 2 semanas lá, a gente já tinha negócio, contrato assinado, tudo. E graças a Deus tá dando certo. Cara, que legal. E para quem tá nos ouvindo ou nos assistindo, né? O Gabriel, ele é aluno do programa de aceleração de supervendedores, mentoria, ele tá na nossa mentoria Isso aí. aqui. E aí a gente tem um ritual dentro do programa de aceleração, que é quando o aluno faz uma venda que ele tem um ROI positivo, né? Ou seja, ele paga aquilo que ele investiu, porque de fato o valor que você investe no treinamento, ele volta para você inúmeras vezes, né? Então esse é o caso ali do tá pago, por isso que eu usei o termo tá pago. Tá pago o quê? O valor do investimento, Isso né? aí. E além, eu acho que 1 semana depois eu já tinha vendido mais máquinas, assim, foi algo Top, cara. sequencial, né? E você Tanto sabe que foi um mês agora de março, né? Foi incrível. A gente vendeu Massa. muito. Bateu Parece- recorde? Não, sim, inclusive a gente Não, trouxe... sim, não, peraí, fiquei Não, confuso. vamos lá. Bateu recorde? Sim. Aê, A garoto! gente tinha a gente comprou as máquinas de solda laser para ter a pronta entrega, Tá. né? Porque é uma máquina um valor mais acessível e já tô desesperado, porque já Nem tá chegou, acabando, nem chegou. já fizemos outros pedidos, mas provavelmente a gente vai ficar sem aí um tempo. Top, cara. Porque Problema bom, hein? É um problema bom, Problema com bom. certeza. Maravilhoso. E me diz uma coisa, cara, quais eram os problemas que você tinha e você queria resolver antes do programa de aceleração e como eles faziam você se sentir, cara? Eu fazia, assim, para mim o mais importante foi que eu consegui estruturar um método de venda. Eu não tinha. A gente ia fazendo conforme batia na telha, né? Então, acho que isso foi mais importante. A gente realmente criar um método para poder vender e otimizar isso, estudar isso, fazer as coisas irem só melhorando, né? Então, era uma coisa que era muito a ver navio. Então, acho que o principal foi isso. Eu consegui realmente estruturar. Hoje, né, consigo treinar pessoas para me trazer leads, para fazer as conversões em vendas posteriormente. Então, acho que esse foi o principal, porque a gente fazia tudo conforme ia acontecendo, e ia ali, fazia uma coisa ou outra, mas não tinha nada coordenado, nada estruturado. E isso aí não gerava, você fazer de forma descoordenada, não te gerava resultado, deixava você ansioso? Bastante, né? A gente quer começar a fazer a coisa acontecer da forma mais rápida possível, mas ficava muito travado. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Que Acho legal. não, né? Tenho certeza que sim. Certeza. Depois de um março histórico, eu tenho certeza também. E por que você optou por fazer o programa de aceleração mentoria, cara? Cara, eu descobri, na verdade, né, precisei levar uns tapas na cara do diretor da empresa, porque eu descobri que ter um perfil bom para ser vendedor e de fato ser um bom vendedor são coisas diferentes. Totalmente. Então, eu sempre tive muita facilidade em criar relacionamento, em me comunicar com as pessoas. Mas até que né, a gente teve uma conversa sobre futuro, sobre, enfim, como... porque como eu trabalhava nas outras empresas, tipo assim, o que você vai focar agora? Porque eu tinha que seguir um caminho. E eu sabia que a empresa de máquinas é o mais lucrativo. E foi aí ele começou a me fazer perguntas, eu não sabia nem direito o que era rapport. Então aí eu falei, não, tá tudo errado mesmo. E daí que eu falei, não, eu preciso estudar, preciso aprender e realmente aproveitar o perfil que eu tenho, que tem essa facilidade, mas realmente ser um bom vendedor. E aí eu precisava de conhecimento. Encontrei vocês e graças a Deus tem dado tudo certo. Que legal, cara. E o que você aprendeu no programa de aceleração, assim, que, tipo, funcionou logo de cara? Eu acho que realmente essa questão de como a gente estruturou o processo, eu acho que eu consegui fazer as coisas acontecerem como elas tinham que acontecer, sem atravessar etapas, realmente assim, saber quais seriam os meus passos para concretizar uma venda. E você se sente hoje mais preparado para você até montar um time? Sim, sim. E esse é o meu objetivo dentro do grupo, né? Não, lógico, vou vender muitas máquinas ainda, mas a longo prazo, o que eu quero buscar mesmo é só treinar pessoas para trazer resultado para a empresa. E, cara, é um processo super natural, tá? Você pega, você desenha o método, você desenha o processo, implementa CRM, cria o playbook. É importante você ter o seu playbook de vendas. E aí você traz o primeiro closer para dentro da equipe e você treina esse talento em cima do método que você desenhou, em cima do processo que você utilizou. E sempre que ele questionar, você fala assim, cara, eu faço. Casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Eu não tô falando pra você fazer algo que eu aprendi num curso. Eu tô falando pra você fazer algo que eu faço.
É isso aí. E aí você começa a mapear, você começa a desdobrar, e aí a empresa cresce de uma forma muito sólida, cara. Muito sólida. E resultados, cara? Quais eram os resultados que você tinha versus o que você tem hoje, né? E quais foram aí como é que se consolida isso se você olhar pro Gabriel de 12 meses atrás pro Gabriel hoje, assim? De um cara que veio de março histórico versus o Gabriel do março de 2024. Como é que é? Cara, é difícil até de comparar, porque os resultados são infinitamente maiores, né? A dificuldade que eu encontrava em fazer uma venda de alto valor era muito alta. E hoje, que nem eu falei, né? Em um mês aí eu tive resultados que eu não tive em um ano. Então foi muita diferença. E como eu falei, né? Minha transformação ela começou, né, em outras áreas até chegar na vendas. Então, assim, eu mudei tanto a minha vida que eu nem lembro direito quem eu era 12 meses atrás. Que top, cara, que top. Parabéns, mérito seu. Para mim e pro Dani, é um prazer participar da sua jornada de crescimento, a jornada de crescimento na sua carreira, mas é mérito seu. Você frequentou as aulas, você fez os exercícios que a gente propôs, você trouxe seus desafios nos nossos encontros de mentoria, né? E, cara, você fez por merecer. Então, assim, parabéns de verdade, tá? Ah, obrigado. E é isso, né? Quando a gente busca o conhecimento, né? Nossa, eu só tenho a agradecer a vocês também, porque realmente é algo que a gente até sabe, mas é difícil a gente pôr em prática, né? Na verdade, as pessoas são assim, né? O pôr em prática que é difícil. E vocês me ensinaram muito isso, né? Não só a ter ideia e tudo, mas realmente colocar em ação o que a gente aprende. Eu acho que o grande segredo do programa de aceleração é o fato da gente ter uma agenda semanal. Então a gente ajuda os alunos, né, os mentorados a ganharem ritmo, a estarem frequentemente treinando venda, olhando para o processo e olhando para esse dinamismo. Eu acho que essa é a principal métrica. E eu falo porque eu já comprei treinamento gravado e tal, que eu, cara, nem assisti. Agora, quando você entra numa mentoria e você precisa participar, você tem ali o plano de desenvolvimento individual, você tem ali responsabilidade, quando você assume a responsabilidade por fazer, não é só pagar, é pagar e fazer, né? Cara, o jogo muda, porque você muda o drive, você começa a ter um foco dentro daquela área que você está se desenvolvendo que vai retribuir, vai voltar, né? É impossível não voltar. E foi isso que mais me levou a fechar com vocês, porque quando o pessoal me apresentou a estrutura do curso, né, aulas ao vivo toda semana, eu falei, é isso que eu quero, porque eu vi, né, eu pesquisei muito antes de fazer um investimento na área e realmente, assim, quando eu vi o curso de vocês, eu já me interessei na hora, porque é uma dinâmica muito diferente, né? Essa questão do ao vivo, ter acesso a vocês, né, que realmente dominam muito a arte das vendas, então foi realmente assim, quando eu olhei, eu já fiquei propício ao fechamento. E é engraçado, cara, porque eu me lembro, a gente fez uma reunião e eu conversei com você ali dentro do processo de tomada de decisão e tudo mais, e você faz parte de uma estatística menor do programa de aceleração, que é a estatística de pessoas que não conheciam o nosso trabalho, não conheciam o podcast antes de fechar. Eu lembro que você veio através... eu não lembro se foi um anúncio do Instagram ou do Google, mas eu lembro que... Se eu não me engano, foi no YouTube. YouTube. Porque eu tava pesquisando muito, né, sobre cursos. Nossa, eu fiquei, acho que... Na verdade, desde quando a gente voltou de férias, né, de janeiro, eu já tava pesquisando curso. Porque, né, eu tive a minha conversa com o diretor, e daí eu queria buscar conhecimento, e daí eu já comecei a pesquisar. Inclusive, eu tinha, acho que uma semana antes da gente fechar, eu tinha chegado e falado pro diretor que eu não tava achando nada interessante, assim, que realmente... Falei, é isso aqui. E daí eu vi vocês no YouTube, assisti acho que um vídeo ou outro, daí chamei o pessoal, entrei no site, né, chamei o pessoal no WhatsApp e daí a gente foi conversando. Legal. Mas, cara, a maioria vem do podcast, né? E você sabia que a gente fala com muitos poucos ouvintes, cara? Tem uma galera que acompanha o nosso podcast aqui, agora eu vou falar pra você que tá me assistindo aqui, ó, que escuta os podcasts, escuta todos, e nunca fez uma reunião com o meu time ou uma reunião comigo, porque às vezes eu entro nas reuniões, viu? Saiba você, não é verdade? Sim. E então faz o seguinte, você que tá ouvindo esse bate-papo aqui, que viu o resultado do Gabriel aqui e quer conhecer mais sobre o programa de aceleração de supervendedores no módulo mentoria,
Tem um link na descrição aqui desse conteúdo para você conhecer sem compromisso. Tá? Vem conhecer, até porque eu não sei se a gente vai fechar negócio, porque você também precisa ter algumas características para poder entrar no grupo. A gente se preocupa muito com isso, é por isso que o Gabriel tem um baita resultado. A gente não consegue colocar todo mundo dentro do programa de aceleração. Mas faça isso por você, venha conhecer sem compromisso. Você recomenda? Opa, 100%. Nota Não 10. percam a oportunidade. Nota 10, nota 10. Para quem quiser se conectar com você, quiser conversar com o Gabriel, qual é a melhor forma? E fique tranquilo que a gente vai deixar o link na descrição do conteúdo aqui, mas vai lá, o espaço é seu, cara. É isso aí. É Gabriel Kanarski, né? Meu nome, então me acha nas redes sociais por esse nome mesmo. É GMT Máquinas, então também, o pessoal que quiser me encontrar Comprem lá, máquinas do comprem Gabriel. Máquinas, é isso Hashtag. aí. Então entra lá no nosso site, nosso Instagram, e é isso aí. Muito bom, cara. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você compartilhar com a gente. Cara, foi uma delícia gravar e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você que tá aí do outro lado escutando ou assistindo esse podcast. Tamo junto? Aproveita para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Deixa seu like no vídeo, se inscreve, porque nós temos uma meta. Nós queremos chegar em 10 mil seguidores no YouTube do Papo de Vendedores. Quando isso acontecer, Daniel Mestre vai tirar a barba, exatamente. O homem vai ficar sem barba. E batendo 20 mil, porque vendedor sempre tem meta e super meta, não é? Claro, sempre. Então, quando bater 20 mil seguidores no canal do Papo de Vendedor, não é do Super Vendedor, porque o do Super Vendedor está chegando a quase 100 mil. A gente está falando do Papo de Vendedor. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou cortar o cabelo careca, eu vou tirar este topete aqui que eu cultivo com tanto esmo e dedicação e vou cortar careca, eu vou ficar parecendo o Gru dos Minions. Ajuda lá, galera, que eu quero ver isso aí acontecer rápido, É hein? isso aí. A meta é 31 de dezembro. É isso aí. Tá? E se você está no Spotify, a maior parte dos nossos ouvintes está no Spotify, aproveita também para curtir o nosso canal aqui, se inscrever para você receber os conteúdos gratuitamente. E já que você está na página do Spotify, aproveita e deixe 5 estrelinhas, que isso é extremamente importante para o nosso podcast aqui no Spotify. Tamo junto? Se você está no YouTube, aqui do lado aqui, ó, tá aparecendo 2 conteúdos que a Mônica, nossa produtora, deixou disponível para você continuar estudando vendas com a gente. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!